praticar 1 João, capítulo 4, versículo 1, onde diz: provar ou provai se os espíritos são de Deus. João dá uma advertência que é tanto negativa: não creiais ou não creia em todo o espírito, e positiva: mas experimente ou experimentai os espíritos, ou provai os espíritos. Ele também dá razão de sua advertência, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Devemos, portanto, ter o hábito de nos recusar a acreditar em todo o espírito. O versículo 3 e 4 sugere que a referência é aos espíritos dos homens, como operado pelo Espírito de Deus ou algum outro espírito. João exorta seus leitores a testar os espíritos para determinar sua natureza. A palavra usada para tentar ou provar sugere um motivo amigável, na esperança de que o que é testado, de fato, resista ao teste. Discernimento de espírito, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, foi, evidentemente, um dos dons de sinais que se desenvolveram em Corinto. Aqui, no entanto, todos os crentes devem formar um julgamento sobre as coisas espirituais. Provisão foi feita para isto. Como afirma João, vocês têm uma unção do Santo. 1 João capítulo 2, versículo 20. A palavra de Deus completa é algo para o único, a palavra de Deus completa é agora o único e suficiente padrão pelo qual toda doutrina pode ser testada. João acrescenta: se são de Deus, ou seja, tem Deus como fonte? A alegação de qualquer autoridade divina deve ser testada pelas Escrituras. Nem os ditames da igreja, assim chamados, nem os da consciência, são um guia suficiente para a verdade. Ao dar razão, João faz menção de falsos profetas que saíram pelo mundo. Ou seja, ao João dar a razão por que nós devemos testar e provar os espíritos, ou seja, homens que vêm a nós com doutrinas, ou pessoas, ou até chamado irmãos que vêm a nós com doutrinas, João dá a razão, dizendo: olha, falsos profetas saíram pelo mundo, então nem todos são homens de Deus. Deve-se notar que não há falsos profetas hoje, porque não há verdadeiros profetas, mas há falsos mestres. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Os versículos 2 a 5 nos dão o primeiro meio de distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, ou seja, a atitude de uma pessoa para com a verdade a respeito de Cristo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Isso está no versículo 2 de 1 João 4. O erro de pregar que ele não vem em carne, ou não veio em carne, era o erro gnóstico de que Cristo desceu em um homem já existente, sem ter carne humana. Assim, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Versículo 3, aí de 1 João 4. O nome Cristo fala da sua divindade e Jesus fala da sua humanidade, o verdadeiro homem que estava aqui. O versículo 6 nos dá o segundo meio de distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, a saber, a atitude de uma pessoa em relação ao ensino dos apóstolos. Nós, apóstolos, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, assim disse João. Essas escrituras fornecem exemplos de como podemos praticamente provar se os espíritos são de Deus. O que eles dizem em relação a Cristo vai provar se eles são de Deus ou não. Aquilo que eles dizem em relação às escrituras que os apóstolos nos disseram, está aí em nossas mãos, na palavra de Deus, a Bíblia, também vai colocar à prova se esses espíritos são de Deus ou não.